Com certeza, um dos superstars que mais se destacam nesse ano é o campeão intercontinental The Miz. Portanto, estou trazendo para vocês hoje um vídeo falando sobre a sua carreira em geral. Confira agora a verdade sobre The Miz. Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zé, tô trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, tô trazendo pra vocês aqui um vídeo falando sobre o The Miz, né? Bom, avisando desde já, pra quem não conhece esse quadro, a verdade sobre, ele é um quadro que fala sobre opinião, ok? Então, é só o nome mesmo que é verdade pra chamar a atenção. Vamos nessa, vamos falar aí sobre o The Miz, né? O The Miz que ele tem uma carreira assim bastante inspiradora, né? O cara, ele diferente de qualquer outro wrestler, geralmente, assim, de modo geral, ele não é aquele tipo de cara que lutava nas indies, que foi construindo sua carreira lutando em outras empresas, e aí foi contratado pela WWE depois tal. Não, o The Miz é um cara que ele foi entrando na WWE e foi se desenvolvendo, crescendo, através de uma outra maneira, que no caso foi através dele mais como ator, superstar, apresentador, repórter. No caso foi quando ele começou no Tough Enough em 2004, né? Ele fez parte sim do Tough Enough, que a gente lembra que ocorreu ano passado, inclusive, né? E ele tinha lá o nome de Mike Mizanin, né? Ele fez parte, inclusive o Ryback também fazia parte desse Tough Enough. E o The Miz chegou na final desse torneio, né? Que é mais um reality show. Só que ele perdeu essa final. Tinha dado empate, né? Na luta final que ele sempre tem. E depois quem decidia ser o público. O público escolheu o outro cara e o The Miz perdeu. Mesmo o The Miz perdendo, vocês sabem que no Tough Enough, aqueles caras que a WWE se interessa, ela contrata. E o The Miz foi contratado pela WWE mesmo assim. E aí ele ficou no território de desenvolvimento por um bom tempo, né? De 2004 até 2006. E em 2006 ele começou a fazer uma coisa que a gente vê até hoje. Era o Miz TV. Isso mesmo, o Miz TV que a gente conhece hoje. Só que era apresentado de uma forma diferente. Porque o The Miz, ele ia nas arenas, ia no backstage. A função dele era mostrar os bastidores da WWE. Então era um Miz TV completamente diferente do que a gente vê hoje. Mas já acontecia, né? Bastante tradicional esse show. E ele só foi estrear realmente como superstar lutando em final de 2006, lá no começo de 2007, né? Quando ele estreia, começa a ter algumas lutas ali, uma sequência de vitória e tal, venceu até o próprio Matt Hardy. Mas ele só começa a ganhar realmente destaque quando ele faz uma parceria com seu até então parceiro John Morrison, né? Eles se unem em um combate para lutar pelo título das tags e eles vencem o título das tags e até então fazem uma das melhores duplas ali que a gente já teve até hoje. Era muito bom aquilo que eles tinham em ringue, entrosamento, e dos personagens também, porque os caras eram uns malas pra caramba, se exibiam bastante. E eles no começo, eles não se gostavam muito, mas aí eles foram meio que pegando uma amizade do outro e ficaram bastante próximos, né, com essa tag. Foram campeões, eles inclusive eram acompanhados até mesmo durante uma época pelas irmãs Bella. Brie Bella e Nikki Bella acompanharam eles, isso mesmo. Os caras tinham um auge legal. E ainda eles tinham um programa onde eles zoavam lutadores e os artistas do mundo do pop, né? Então, eles meio que tinham ainda esse quadro deles que era bastante engraçado e ficou marcado, né? Bom, o que acontece é que depois de um tempo acontece um draft, né, em 2008, e eles são separados. O The Miz tem que ir pro Raw e o John Morrison ficar no SmackDown. E aí isso faz com que o The Miz, inclusive, dá aquele famoso traição de última hora, né, quando eles vão se separar, e ele ataca o John Morrison. Bom, então cada um foi seguir seu rumo. E aí em 2009, o The Miz, ele já começa no Raw, hateando nada mais nada menos que John Cena. Isso mesmo, ele começa então a perseguir o John Cena. Inclusive ele tem aquele momento hilário onde ele entra com a roupa do John Cena e aquela theme song antiga do John Cena, né? Desde então já começava com essas piadinhas contra o John Cena que lá na frente
vai dar mais treta ainda, mas enfim. E aí ele se desenvolveu um pouquinho no Raw e com o tempo ganhou o título americano contra Kofi Kingston. Então ele se tornava campeão americano. E bom, ele seguiu como campeão americano e o destino fez com que ele se encontrasse com nada mais nada menos que John Morrison. Isso mesmo, o John Morrison e The Miz se encontrando no Survivor Series. E o Morrison era campeão intercontinental, então foi legal, porque eles ainda tiveram um talking show onde os dois se exibem, né? Os dois lá atrás eram campeões de tag, e aí no futuro um era campeão intercontinental, outro campeão americano, ou seja, manteram sucesso mesmo assim. E eles iam ter um combate então para ver quem que era o melhor depois dessa desunião deles, né? Depois do fim da aliança. E a vitória foi do The Miz, né? No Survivor Series teve um combate então do The Miz, né? O time do The Miz contra o time do John Morrison. E a vitória foi do time do The Miz também. Bom, aí durante esse contratempo começa então a primeira temporada do NXT. E quem que ele vai ser mentor? Daniel Bryan. Isso mesmo, Daniel Bryan, e é a partir de lá que começa essa treta e rivalidade entre eles que dura até hoje. Ele meio que foi mentor do Daniel Bryan, ficou ali como manager do Daniel Bryan. Ao mesmo tempo, ele havia construído ali uma dupla com o Big Show, né? E essa dupla com o Big Show teve tanto sucesso que eles ganharam o título das tags contra nada mais nada menos que o DX, né? O Triple H de Shawn Michaels, não é qualquer dupla não. E aí levaram para o WrestleMania, mantiveram o cinturão contra o John Morrison e o R-Truth e seguiram como campeões. Bom, aí o The Miz então era campeão americano e campeão de tag ao mesmo tempo, né? Lembrando que o título das tags estava até então unificado. Aí acontece um retorno de Bret Hart, né? O canadense Bret Hart. E ele vai e tem um combate marcado pelo título americano contra o The Miz. Um combate que teve interferência lá do Christian, do Chris Jericho e outros caras, fazendo com que o Bret Hart conseguisse então conquistar o título americano do The Miz. E o The Miz perdeu esse cinturão, né? Bom, aí nisso o The Miz também já tinha perdido, né? O título das tags junto com o Big Show e tava sem nada. Só que aí depois de um tempo ele ganha uma Fatal 4-Way, novamente o título americano, né? Porque o Bret Hart já tinha perdido esse cinturão e ele recupera, né? Não durou muito tempo fora dele. Lá vai The Miz campeão de novo. E aí ele ainda por cima disputa o Money in the Bank e ganha a pasta do Money in the Bank. Então ele fica como campeão americano e Mr. Money in the Bank. O cara tava no auge, porque ele gostava de ganhar sempre mais de uma coisa. Aí ele começa uma treta com o Daniel Bryan, né? Ele começa uma treta com o Daniel Bryan, que ele até então era mentor, só que ele tratava o Daniel Bryan muito mal. O Daniel Bryan sobe pro main roster e meio que descarta o The Miz. O The Miz fica com raiva, treta com ele e eles vão então disputar um combate pelo título americano no Night of Champions. E o aluno superou o mentor, Daniel Bryan consegue vencer o The Miz e conquistar o título americano, deixando o The Miz furiosíssimo. Aí o The Miz precisa então encontrar um novo cara para ele tentar ser mentor. E ele arruma o Alex Rider, né? Só que claro, esses jeitos de ser mentor do The Miz é nada mais para um negócio de interesse, né? Pro cara ajudar ele nos combates. E exatamente isso que o Alex Rider fazia, né? E aí depois, vale lembrar que o The Miz ainda era Mr. Money in the Bank. E em novembro ele faz o cash-in no Randy Orton, que era campeão mundial. Ele tinha acabado de ter um combate com o Wade Barrett, onde ele tinha sido atacado pelo Nexus, pelo Barrett, estava cansado, conseguiu manter o cinturão mesmo assim, mas aí vem o The Miz nesse Raw, faz o cash-in, luta contra o Randy Orton, ataca a perna do Randy Orton que estava machucada, sofre até para vencer um pouquinho, mas consegue então aplicar o Skull Crush Finale e ganha o título mundial e chega ao topo da WWE. Foi um negócio assim inacreditável, cara, porque você olha pro The Miz e você fala, mano, esse The Miz, ele é um cara meio que chato pra caramba. É um rio bem desgraçado, ninguém gosta desse cara. Mas se o cara... Não é possível que esse cara, bostão, vai conseguir ganhar o título mundial. E ele ganhou. E ele ganhou, bateu o Orton, a cara da menininha lá depois na arena diz tudo, né? Ela ficou inconformada com aquilo e o The Miz é campeão. Tipo, o cara era um repórter, o cara era um cara do Tough Enough. Acabou de conquistar o título mundial, um bagulho hilário. E ele defende contra o Orton, ele ainda tem uma rivalidade com o Jerry Lawler. Defende contra o John Morrison também. E bom, aí começa então uma rivalidade com o John Cena para eles terem um combate na WrestleMania 27.
E durante essa rivalidade, o The Miz começa a imitar muito, mas muito The Rock. Tanto que uma vez ele entra disfarçado do The Rock. Ele coloca, sei lá, coloca um negócio na cabeça dele que tampa o cabelo, faz parecer ele careca, colocou o óculos do The Rock, a roupa do The Rock e fingiu ser o The Rock com a entrada dele. Foi sensacional, porque o The Rock seria então o General Manager lá da WrestleMania 27, né? E bom, o The Miz e ele, durante essa rivalidade, são escolhidos pelo gerente geral anônimo até então para fazerem um combate de tags contra os campeões de tags e valendo o cinturão deles. E eles conseguem vencer. O Miz e o John Cena vencem o título das tags, mas na mesma noite eles perdem, né? O The Miz foi campeão mundial e campeão de tags ao mesmo tempo, ou seja, novamente ele ganhando duas coisas ao mesmo tempo, mas na mesma noite eles perderam novamente a revanche, porque o The Miz traiu o John Cena, né? E bom, combate na WrestleMania 27, The Miz contra John Cena, um combate que foi até que equilibrado, mas terminou por contagem fora do ringue, ou seja, The Miz manteve o cinturão e tal. Meio evento de WrestleMania, os caras ficaram 10 segundos fora do ringue. Aí vem o The Rock e fala, não, pode acabar desse jeito não. Agora vai reiniciar esse combate e sem desqualificação. Nisso, quando o combate se reinicia, o The Rock aplica o Rock Bottom em cima do John Cena e ajuda o The Miz a manter o título mundial. Isso mesmo, The Miz ganhou no evento principal da WrestleMania de John Cena pelo título mundial. Um negócio inacreditável até então. Depois ainda, quando tava comemorando, veio o The Rock e bateu nele para não ficar barato. Mas enfim. Aí nesse mesmo ano, em 2012, né? Quem vem aqui... Em 2012 não, né? No ano seguinte, perdão. O Miz, ele vai vir pro Brasil, né? Em 2012. Pra ter ali... na WWE fazer uns shows aqui no Brasil e tal. E é engraçado que nessas lives que acontecem, né? Aconteceu o seguinte, ele começou a falar português, começou a xingar todo mundo de trouxa, todo mundo de otário, todo mundo de idiota e de que ele era o cara. Foi hilário a forma como ele falava português. Eu vou ver se eu vou deixar aí o vídeo dele fazendo isso. E aí também ele tem um momento bastante legal quando ele estava aqui no Brasil, que ele vai no Agora é Tarde, programa lá até então do Danilo Gentili. E ele tem uma entrevista mas muito legal. Eu confesso aí que foi uma das melhores que eu já vi, que aconteceram no Agora é Tarde, né? Então eu falo aí que, velho, eu tenho aí no YouTube, inclusive, essa entrevista. Procurem lá que foi muito legal. Tá legendado lá as falas que o The Miz fala. Foi muito engraçado, tal. Eles tiveram até um combate lá, entre aspas, né? Foi hilário, né? Bom, mas aí, em 2011 ainda, voltando um pouquinho, ele ainda perde alguns combates com o John Cena, tentando recuperar, né? O Alex Riley até tenta ajudar ele, mas não consegue. E acontece que depois ele culpa, como sempre. Ele sempre bota a culpa em alguém, ele colocou a culpa no Alex Riley. E aí ele perdeu pro Alex Riley e depois começa a perder pra vários outros. E ele começa a ficar em baixa, né? Aí ele se une ao Raw Truth, né? E aí eles formam uma tag que eles chamam de Wassa Truth, né? Bom, eles diziam que havia uma conspiração da WWE
que impedia os dois de chegarem ao topo. E agora eles, como revolta, atacariam todo mundo. Tanto que no combate no Night of Champions, que estava tendo entre Triple H e CM Punk, eles atacaram o CM Punk e o Triple H. E aí o Triple H era presidente da WWE, né, o comandante ali. Ele vai e chega, ó, o negócio é o seguinte, acabou a graça, vocês estão demitidos. E demite os dois, em kayfabe, óbvio. Aí tá tendo um combate no Hell in a Cell, John Cena versus CM Punk versus Alberto Del Rio. E quem que invade lá? Invade The Miz e R-Truth. Começa a atacar os três, sem parar, vai dando uma surra nos três. Vem com umas roupas lá, tudo de malandrão mesmo. E eles trancam a cela, ninguém conseguia entrar. Até que vem um monte de policiais, conseguem arrombar a cela. E o The Miz e o R-Truth se rendem, né? Eles vai, colocam as mãos pra cima e começam a ser levados algemados. Vai todo o roster lá assistir o que tava acontecendo. Triple H fica putaço, vai lá pra cima do The Miz, dá um soco na cara dele. Foi muito hilário aquilo. Mas eles não foram demitidos, né? Acontece algumas controvérsias lá e tal. Mas o fato é que depois eles atacam o John Cena. Isso irrita o John Cena e o John Cena vai e escolhe algum parceiro pra enfrentar os dois no Survivor Series daquele ano, né? Então o John Cena se uniria a alguém. E ele escolhe nada mais nada menos que o The Rock, que seria o adversário dele na WrestleMania seguinte, na WrestleMania 28. Então o The Rock e o John Cena se unem na Survivor Series e batem finalmente nessa tag do The Miz e do R-Truth. Depois disso, tá, o R-Truth e o The Miz, eles brigam, né? O The Miz trai o R-Truth, como sempre, o The Miz traindo. E tá, aí segue a vida. Mais pra frente ele vai ter um combate com o Christian no SmackDown pelo título intercontinental. E o The Miz vai ganhar do Christian o título intercontinental. E aí ele depois de um tempo também faz uma face turn, tem uma rivalidade com o Cesaro pelo título americano, não consegue vencer. E depois ele tem uma rivalidade com o Barrett, né? Ele tava face, Barrett Hill. E esse combate ocorre na WrestleMania 29. E o The Miz, lá no pré-show da WrestleMania, consegue conquistar o título intercontinental. E o legal é que ele conseguia sim chamar a galera, né? Ele que foi muito, mas muito tempo odiado. Nessa época a galera curtia ele pra caramba. E, bom, acontece que no Raw seguinte dessa WrestleMania, ele perde o cinturão intercontinental que tinha acabado de ganhar, né? Mais pra frente ele também vai ganhar o título intercontinental de novo no Raw 1000, né? Mas enfim, você vê como é que é as coisas, né? Depois lá no futuro acontece o reverso, né? Bom, aí depois disso ele começa a gravar uns filmes, né? Grava vários e vários filmes. Eu não assisti nenhum dos filmes dele, mas há quem diga que são bons, né? Não sei. Aí quando ele volta dessas gravações, ele volta com uma nova gimmick, né? Ele vem com essa gimmick de superastro de Hollywood, que é esse visual que a gente conhece até então hoje. E ele ganha o cinturão intercontinental de novo no Battleground de 2014. Tava acontecendo uma batalha royal. O Ziggler, né, tinha eliminado todo mundo. Parecia que tinha vencido, mas ele esqueceu que o The Miz estava fora do ringue. Ele entra, elimina o Ziggler e conquista o cinturão intercontinental. E aí ele segue em validade com o Ziggler. Perde o cinturão no SummerSlam, mas recupera no Night of Champions com a ajuda do Damien Sandow. Só que ele perde depois no Raw seguinte de novo, né? De novo o The Miz passando por isso. Então, olha só o que aconteceu com o Ziggler esse ano e olha o que aconteceu lá atrás. O The Miz, ele basicamente está se vingando do que ele já passou, né? Esse ano, mas enfim, nós vamos chegar aí. E aí, depois disso, então, ele forma uma tag com o Sandow, que até então começa a ser chamado de Mizdow. E eles no Survivor Series de 2014 conquistam o título das tags. Muito legal quando eles conquistaram, teve um pop enorme. E o legal dessa tag dele com o Mizdow é que o pessoal gostava dos Mizdow, porque o Mizdow era dublê do The Miz, ficava toda hora imitando o The Miz, né? Com esse negócio de superaço de Hollywood. E eles gostavam mais do Mizdow do que o The Miz. Isso irritava o The Miz, irritava. Eles tiveram várias tretas, né? O Mizdow e o The Miz. Até que essa treta foi finalmente resolvida na WrestleMania 31, onde ocorreu o Andre the Giant Memorial, aquela batalha royal. E tinha sobrado o The Miz, Mizdow e Big Show. Bom, aí o The Miz ficou tentando dar ordem dos Mizdow no Mizdow. O Mizdow finalmente se irritou, foi e eliminou o The Miz daquele combate. E aí ele constrói uma rivalidade com o Mizdow, né? Resolvida em um dos Raw, onde acontece um combate do Miz contra o Mizdow. O vencedor ficaria com aquela gimmick do The Miz, de superaço de Hollywood. E a vitória foi do The Miz com a ajuda da Summer Rae, que traiu o Mizdow. Bom, aí nisso, né, ele ficou um pouco irrelevante ali no roster até o SummerSlam, onde teve um combate do The Miz contra o Big Show.
e o Ryback pelo título intercontinental. O título intercontinental pertencia até então ao Ryback. E a vitória foi do Ryback, né? Fora isso, ele ficou basicamente sumido assim do rosto, apareceu de vez em quando para ser humilhado. Passou um ano muito difícil em 2015 o The Miz. Ele só voltaria a ganhar prestígio mesmo na WrestleMania 32, onde ele foi disputar naquela ladder match o título intercontinental na WrestleMania 32, esse ano. E aí vocês conhecem a história, ele estava prestes a pegar o cinturão, subiu a escada, mas aí o Zack Ryder derruba ele e puxa o cinturão intercontinental. Mas, no Raw seguinte, o The Miz tem aquela vingança, né, da WrestleMania 29, e ele pede uma chance pelo título intercontinental contra o Zack Ryder e ganha, se torna campeão intercontinental pela quinta vez. The Miz ganhando do Zack Ryder, com a Maryse voltando e ajudando ele, né? Até então ele tem assim rivalidades hilárias. Ele rivaliza com o Zack Ryder, rivaliza com o Cesaro, onde ele defende esse cinturão contra o Cesaro por culpa do Kevin Owens e do Sami Zayn, que ficavam tretando, atrapalhando o Cesaro, e ele aproveitou e manteve. Ele manteve o cinturão naquele combate Fatal 4-Way entre Kevin Owens, Sami Zayn, Cesaro e ele, né? Onde ele apanhou a luta inteira, tentou diversas vezes terminar, mas nunca dava certo, sempre o Cesaro dava kick out. E aí, na bobagem do Sami Zayn, que ficou tretando com o Kevin Owens, ele aproveita, pinou o Cesaro e manteve o cinturão na raça. Aí depois ele ficou um tempo fora, gravando filmes de novo. Teve ali um combate com o Kane, onde ele defendeu graças a Maryse, que fingiu uma lesão e tal. É cada defesa hilária que o The Miz teve, né? Depois ele defendeu contra o Apollo Crews, com interferência. Aí depois ele teve rivalidade com o Ziggler, defendeu com a interferência do Spirit Squad. Defendeu com o spray da Maryse, defendeu com a malandragem que ele já teve também outras vezes. Ele teve ali uma série de defesas até que ele perdeu, então, naquele combate épico do No Mercy, que valia a carreira do Ziggler, né? Essa rivalidade com o Ziggler, embora tenha sido meio que repetitiva, mesmo assim foi uma rivalidade muito bem construída e o Ziggler ganhou e terminou com o reinado dele. Mas foi por pouco tempo, porque o The Miz dá o troco lá de 2014 e recupera rapidamente também esse cinturão, que hoje pertence ainda a ele. Aí, recentemente, ele defendeu contra o Dean Ambrose, né? Graças ao James, e segue como campeão intercontinental The Miz, fazendo aí, pra mim, o melhor reinado desse ano. Bom, o The Miz pra mim, cara, é sensacional. Porque, embora, como wrestler, ele nunca tenha sido grande coisa, o que não significa que ele tenha sido ruim, em 2016 ele melhorou muito. Como superstar, pra mim, dos últimos anos ali, se a gente for pegar de 2008 até 2016, cara, como superstar, ele entra no top 5, na minha opinião. Entra no top 5, não sei qual posição, mas eu sei que entre nessas 5 posições aí você pode colocar ele, o CM Punk e mais 3. Aí fica difícil escolher os outros 3. Eu não vou falar aqui agora, talvez um dia eu fale para não causar polêmica agora. Mas pra mim ele entra fácil, como superstar o cara é um grande, né? Tanto que ele é sempre chamado pra fazer os filmes, porque ele é um grande ator. Tem uma grande mix skill, sabe interpretar bem um personagem, sabe fazer boas rivalidades, sabe valorizar um cinturão, sabe ser heel, sabe ser covarde, soube ser face. O cara é sensacional. E há quem diga ainda, há quem menospreze ainda a capacidade que o The Miz tem de estar ali para entreter na WWE, né? Bom, é isso. Comentem o que vocês acham do The Miz. Comentem o que vocês acham da carreira dele, qual momento vocês mais gostaram. Se faltou algum momento aí que eu esqueci de citar aqui, me desculpem. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, até a próxima e fui!